Olá! Hoje a gente vai mergulhar num símbolo que todo mundo conhece, mas que tem um significado muito, mas muito mais profundo do que a gente imagina: o coração. Vamos deixar um pouco de lado aquela visão só de sentimento, de romance, para descobrir o que ele realmente representa na tradição cristã. É uma viagem que começa lá nas escrituras antigas e termina na batida que a gente sente agora, no nosso peito. Vamos nessa? Então, para começar, a pergunta que parece óbvia: o que é o coração? Parece simples, né? Mas a gente vai ver que a visão antiga sobre ele é incrivelmente mais rica e completa do que a nossa ideia de hoje em dia. Olha, no nosso mundo, a gente ouve coração e pensa logo em quê? Emoção, paixão. Mas na visão bíblica, a coisa é muito maior. O coração não é só onde a gente sente, é a nossa central de comando, o núcleo que une inteligência, vontade, memória, tudo. É de verdade o centro de quem a gente é. E é por aí que a gente começa. Vamos entender como as escrituras enxergavam o coração, como esse centro integrador, o verdadeiro eu de cada um. Para sacar essa ideia, a gente precisa olhar para uma palavrinha em hebraico: lev. Para os antigos, lev não era só sobre sentir, era o lugar mais profundo onde tudo se conectava. O que se pensa, o que se decide, o que se lembra e até a consciência. Pensa nele como o nosso eu mais profundo e completo. Agora, se o coração é esse centro de decisões, ele também vira o palco de um grande drama, né? No Antigo Testamento, a gente vê essa tensão o tempo todo. De um lado, Deus chamando, do outro, a nossa capacidade de resistir, de endurecer esse núcleo vital. E o pedido de Deus é muito direto, como a gente vê aqui em Provérbios: dá-me, filho meu, o teu coração. Percebe? Ele não pede primeiro as nossas ações, nossos sacrifícios, ele pede a sala de controle, o leve. É um convite para entregar a pessoa inteira, na sua essência. E aqui está o outro lado da moeda. O mesmo coração que é convidado a se abrir também recebe um alerta: não endureçais o vosso coração. Isso mostra que o coração é o lugar da escolha. Ele pode se abrir para ouvir ou pode se fechar e virar pedra. E aqui a gente chega num ponto crucial. Nessa perspectiva, o pecado não é só quebrar uma regra, é uma condição interna. É como se fosse uma doença do coração, que afeta tudo, nosso jeito de pensar, de escolher, de amar. Então, se o coração humano pode ficar doente, endurecido, qual é a solução? A resposta de Deus não é um simples conserto, mas uma promessa. A promessa de um coração totalmente novo. Uma promessa que se realiza de um jeito incrível na pessoa de Cristo. E essa é a grande promessa que a gente encontra lá no profeta Ezequiel. Nota que não é um reparo, é uma substituição completa, um verdadeiro transplante divino. Deus promete tirar aquele coração de pedra, frio, incapaz de amar, e dar um coração de carne, vivo, pulsante. Mas quando essa promessa se torna realidade? A tradição cristã aponta para um momento muito específico e muito forte: o instante em que o lado de Cristo é perfurado na cruz. Ali, o coração físico dele é literalmente aberto. Do lado aberto dele, o evangelho diz que jorram sangue e água. Os primeiros pensadores cristãos viram nisso um simbolismo inacreditável. O sangue seria a Eucaristia, que alimenta, e a água, o batismo, que faz nascer de novo. É como se a própria igreja nascesse do coração aberto de Cristo. São João Crisóstomo resumiu isso de um jeito brilhante. O coração ferido de Cristo não é um símbolo de derrota. É uma porta que foi aberta para nos dar acesso à própria vida de Deus. Agora, vamos dar um salto de alguns séculos na história para ver como toda essa teologia tão profunda se transformou numa devoção mais pessoal, mais íntima, focada na figura do Sagrado Coração de Jesus. Lá no século XVII, uma freira francesa chamada Margarida Maria Alacoque contou que teve visões de Cristo mostrando o seu coração. A imagem que ela descreveu é essa que a gente conhece, cercado de espinhos, ferido e com uma chama em cima, simbolizando um amor que queima pela humanidade, apesar de tudo. E as palavras que ela teria ouvido na visão foram: eis o coração que tanto amou os homens. Aqui, o coração deixa de ser um conceito abstrato, sabe? Ele se torna a revelação pessoal do amor de Deus. Um amor que tem um nome, um rosto e, sim, um coração que bate. E é muito importante entender isso aqui. Essa devoção não é um sentimentalismo vago. É o que os teólogos chamam de cristologia aplicada. O que isso quer dizer?
Quer dizer que, ao venerar esse coração, se reconhece que ele é, ao mesmo tempo, um órgão humano real e também o coração divino do Filho de Deus. É o amor da Trindade que se fez carne e osso. E agora, na nossa parte final, a gente vai conectar toda essa história riquíssima com a realidade mais íntima e constante da nossa vida, a simples e contínua batida do nosso próprio coração. Para um instante, tenta ouvir, sentir. Tum-tum, tum-tum. Esse é o ritmo que nos acompanha desde antes de a gente nascer. É o sinal mais básico de que estamos vivos. Mas e se ele for um sinal de algo mais? A gente lembra daquela passagem famosa do Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. Cristo bate, ele não força a entrada, ele espera um convite. E se essa batida constante que sentimos no peito for, na verdade, um lembrete físico desse chamado espiritual? E isso nos leva a uma coisa muito prática. Num momento de silêncio, a gente pode colocar a mão no peito e se conectar com esse ritmo. E com cada batida, podemos transformar esse som numa oração, num convite bem simples. Senhor, entra. E a gente termina com esse pensamento. A batida do coração é mais do que só biologia. Ela pode ser vista como o eco constante de um convite. Se o coração ainda está batendo, é porque o chamado continua. Enquanto há pulso, há sempre a chance de abrir a porta.